Meu amigo vascaíno, noticiário esportivo do Vasco está pegando fogo aí com relação à situação aí da abertura de sindicância, novos fatos para poder passar para você, torcedor Cruz Maltino, nesta manhã. A gente vai falar muito aqui também sobre a reestruturação da SAF, a reformulação do elenco vascaíno. Claro, a gente vai abordar aqui toda essa situação aí envolvendo a possibilidade de saída de jogadores, chegada de atletas aí, o jogo Vasco da Gama Internacional, jogo vital aí para as pretensões do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro. Então tem muita coisa para a gente poder falar aí. E com uma notícia extraordinária, porque o Carlos Amoedo confirmou de novo, o CEO da SAF, que o orçamento do Vasco da Gama vai continuar intacto para o ano que vem. O Vasco vai reformular o elenco, independentemente da situação da recuperação judicial, o Vasco vai ter um time aí forte, segundo o Carlos Amoedo. Peço a você que não é inscrito, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora ir para o vídeo. Pessoal, Paiva começa a esboçar o time para o jogo contra o Internacional. Dia 21 está chegando, o Paiva teve bastante dia aí para poder treinar, para poder deixar o Vasco aí na ponta dos cachos. Quem deve ir para esse jogo é o Felipe Coutinho, né? Felipe Coutinho ontem treinou normalmente, né? Animado aí, se cobrando muito para mostrar um futebol aí mais digno para a torcida do Vasco, né? O Vasco também vai ter ali entre os relacionados Jair e Paulinho, perfeito, e a situação aí do Maxime Domingues, que tem treinado aí como titular lá na ponta direita. O jogador pediu para atuar ali naquele setor. O Internacional foi muito forte e o Vasco no momento muito adverso. O Vasco precisa fazer ali jogos melhores. As duas últimas derrotas do Vasco para Fortaleza e Botafogo foram acachapantes, humilhantes aí. Bom, agora a gente fala aí sobre essa situação da abertura de sindicância no Vasco da Gama, porque o Júlio Brandt ontem disparou para cima do Pedrinho, falou que ele não tomou nenhuma decisão sozinho, que tudo que ele fazia ali na comissão ali da venda da SAF ali, passava pela Sempre Vasco, inclusive pelo Pedrinho, que as decisões que eles tomavam em comum acordo junto com o grupo. E é essa situação. O Pedrinho realmente fazia parte ali da Sempre Vasco. Ontem, a gente, inclusive, tomou conhecimento que esse prazo aí de abertura de sindicância pode ser prorrogável por mais 120 dias. Me explica essa situação. O seguinte, pessoal, a princípio era 120 dias, o presidente da comissão pediu mais 120 dias e agora já se fala em 120 dias, um ano e meio para apurar o que aconteceu. O óbvio, mas quero saber de você, torcedor do Vasco. Você acha aí que vai dar em alguma coisa essa abertura de sindicância ou vai acabar em pizza? O Felipe Carregal aí disparou contra o Júlio Brandt nessa manhã, hein, falando que ele não leu o contrato, que ele cometeu um monte de equívocos na entrevista que ele deu lá ao Atenção Vascaínos, clima aí de fogo cruzado.
Bom, a situação aí do planejamento, notícia boa para a torcida do Vasco, porque o Vasco vai ter o mesmo orçamento aí para o ano que vem. O Carlos Amoedo mencionou que o fato do Vasco da Gama passar por uma recuperação judicial não vai atingir aí o orçamento do Vasco. O Vasco vai ter um time forte para o próximo ano, né? O seguinte, o Vasco tem que simplesmente melhorar o nível de contratações, né? O Vasco que trouxe o Anderson de Almeida, lá do Bangu, para ser analista do scout, o Vasco tem que melhorar. O Vasco superfaturou, né? Alguns jogadores aí, vai ter dificuldades para poder vendê-los, tá? Inclusive, desmentiu uma situação aqui, o Palmeiras não tem interesse no Léo Pelé. Isso é conversa fiada, é conversa do Boitatá, é por conta de notícias assim que o Léo Pelé foi queimado durante a passagem dele. Ele errou muito aqui, mas por conta de notícias dessas aí, é que ele foi queimado. A parte aí da torcida do Vasco, alguns criadores de conteúdo, incinerou o Léo Pelé, né? O Palmeiras está buscando aí o Paulo Dias, né? Titular da seleção chilena aí, jogador do River Plate, né? Esse é o jogador que o Abel Ferreira quer para o ano que vem. Palmeiras que vai vir muito forte. Então, assim, o Vasco vai fazer algumas contratações, alguns nomes estão sendo indicados aí. Ontem a gente falou da situação do Flaco Lopes, entre outros atletas aí que já passaram pelo radar do Vasco, Pochettino, enfim. Vamos ver como que essa situação vai se estabelecer. É só o Vasco ter um pouquinho de atenção no mercado. O Atlético Paranaense aí vai fazer uma limpa no elenco. Tem o Zapelli, que é bom jogador, tem o Mascriani, né? Tem o Canóbio, que é um jogador de extrema categoria. São jogadores que vão ficar livres no mercado aí, que a gente, né, simplesmente poderia fazer uma oferta, uma consulta, mapear jogadores para verdadeiramente conquistar coisas fortes aí pelo Vasco da Gama. Perfeito? Mas o seguinte, a gente vai ter uma limpa no elenco do Vasco, voltando na situação do Léo Pelé. O City, né, o Bahia City, até já fez uma proposta aí pelo Léo Pelé. Essa situação do Palmeiras aí é caô para fazer conteúdo. Então a gente agradece aí pela atenção de cada um de vocês. Estou aqui na torcida para que dê tudo certo, né? E vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Agora, a notícia muito boa que o orçamento do Vasco vai ser o mesmo, né? A garantia de time forte pelo Carlos Amoedo. Muito obrigado.